Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje vamos dar continuidade, falando das 3 verdades, do Salmo 7. E continuando falando desses salmos, que é os Salmos de Davi, a primeira verdade, que Deus é o nosso justo juiz. Como está escrito no livro de Salmos 7, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: o Senhor julga os povos. Ou seja, o rei Davi naquela época, ele foi injustamente acusado, mas escolheu levar suas causas a Deus, como diz no Salmo 7, que nos ensina que podemos confiar no julgamento perfeito do Senhor quando enfrentamos a injustiça. E Davi, ele estava sofrendo sim essas grandes injustiças com o rei, o rei Saul, depois que o Davi ficou famoso, que venceu o gigante, formou exércitos e assim, teve muita inveja. E dessas invejas há julgamentos injustos, contra o seu servo. E também acontece hoje. Mas lembrando que no livro de Apocalipse também relata que vai ter o grande trono branco. Esse grande trono branco, todas as pessoas vão estar lá e vão ser julgados conforme as suas ações. Tá? E esse livro de Salmos, o rei Davi está querendo dizer que tem sim o juiz justo, não como a justiça humana, que é corrupta, que é falho, mas o Senhor Deus não, ele é justo. Tá? A segunda, gente, é que Deus conhece o coração de cada pessoa. Isso está no versículo 9, que diz assim: pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Ou seja, gente, o nosso Deus também é tremendo, poderoso e maravilhoso, e no livro de Apocalipse não tem como falar, porque o Senhor Jesus, ele tem olhos com chamas de fogo, e com olhos desses chamas de fogo, ele sonda, ele esquadrilha, até mesmo a minha esposa, a minha mãe, os meus parentes próximos que conhecem a mim, não conhecem tão claramente como o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, que ele esquadrilha o nosso pensamento, o nosso psique. Até mesmo o rei Davi, ele relata que ele sonda a mente e o meu coração, ou seja, o íntimo do nosso pensamento, o íntimo do nosso psique. As coisas que nem mesmo a minha esposa sabe, a minha mãe sabe, os meus parentes próximos sabem. Mas o Senhor Jesus, ele conhece cada detalhe, a cada choro, a cada momento, a cada circunstância que você nem contou, E o Senhor Jesus, ele conhece e sabe tudo. E ele sim, ele enxuga todas as suas lágrimas. Quando você quebranta o seu pensamento, quebranta o seu coração, quando fala coração, é quebrantar o seu pensamento, mudar a metanoia, mudar o seu pensamento para voltar as atenções para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o rei Davi, ele conhecia muito bem isso. Ele conhecia bem esse Deus, a intenção desse Deus, que ele conversava com Deus, e ele conversava profundamente. Isso nós temos que fazer isso também, conversar profundamente com o nosso Deus, conversar com sinceridade, conversar com amor, com tremor, e saber também que ele responde cada uma delas. Essa é a segunda verdade, que não tem como fugir dela, que o Senhor sim conhece eu, conhece você que está vendo esse vídeo, conhece todas as pessoas da humanidade ao mesmo tempo e esquadrilha o nosso psique, tá bom? O nosso psique, o nosso pensamento, o nosso modo íntimo de pensar as coisas. A terceira, gente, que Deus protege aqueles que nele confia. Ou seja, o pensamento tá assim, os meus inimigos vão atacar, mas eu confio no Senhor completamente e Ele vai me proteger nas ciladas, das artimanhas do inimigo,
e o Senhor Jesus ele vai me livrar de todas. Isso é mediante a fé e também a confiança em Deus. Isso está também no versículo 10, que diz assim: o meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Ou seja, gente, a verdadeira segurança não está nas nossas forças ou recursos, mas na proteção, no cuidado constante do nosso Deus. Ou seja, o nosso Deus ele cuida de nós constantemente, né? Constantemente está nos livrando de ciladas do nosso inimigo, está nos livrando também. A segunda questão, está nos livrando de acidentes de trânsito. A terceira, acidente de trabalhos que pode causar a morte. Ou seja, o nosso Senhor Jesus está nos livrando constantemente, quem segue ele reto de coração. Mas também, né, na Bíblia relata também que o Senhor Jesus, Deus relata que ele tem prazer, né, quando as pessoas morrem, né, seguindo ele. Por quê? Porque sabe que as coisas daqui deste mundo vai passar, as coisas desse mundo vai ser de mal a pior. E quando a pessoa morre com Cristo, morre aceitando ele como o único, suficiente Salvador, tá nas ótimas mãos, tá no seio de Abraão, tá nas mãos dele, tá nas mãos dele. Ou seja, gente, né? Porque a pessoa, você tá vendo esse vídeo e nós não teve essa convicção de aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador, aceite ele, que ele quer pegar na sua mão e andar junto com você. E quando chegar o grande dia, ou seja, o dia da nossa morte e o grande dia do grande trono branco, o Senhor Jesus vai falar assim: esse é meu servo e está lavado com o meu sangue, vem comigo no reino eterno. O Senhor Jesus vai fazer isso por nós. E a mensagem final, né, do capítulo 7, que quer dizer o seguinte: o Salmo 7 nos lembra que diante das injustiças da vida, das circunstâncias da vida, não precisamos buscar vingança. Podemos confiar que Deus vê tudo, julga com justiça, proteção aqueles que permanecem fiéis a Ele. Quando ninguém entende a sua causa, Deus continua sendo juiz justo que vê e conhece e age no tempo certo. Ou seja, gente, muitas pessoas falam que Deus escreve, né, reto entre as linhas tortas. Mas o Senhor Jesus, ele é perfeito, ele é longânimo, ele é poderoso e salvador. Crê nesse Deus, como o Salmo 7 de Davi falou: deposita minha confiança nele, porque pode haver até injustiça comigo nessa terra, mas ele é fiel e justo e vai sim julgar as minhas causas. Crê nisso, no nome poderoso, precioso, maravilhoso de Cristo Jesus.